9 horas 3 minutos, 9 e 4 agora, acertando aqui o retorno do último bloco com o doutor Frederico Paes. Ele é industrial, é administrador hospitalar também e é candidato a vice-prefeito com Vladimir. Neste último bloco está pré-pautado aqui a análise do primeiro turno e uma projeção do segundo turno. Voltamos com os jornalistas Arnaldo Neto e Aloysio Abreu Barbosa. Frederico, olhando a votação do primeiro turno, a diferença foi uma diferença grande. Naquele período ali do atraso do TSE por conta de ataques, né, contra o sistema, chegou-se a ficar na dúvida se haveria segundo turno ou não, ainda com 43%, projetando estatisticamente a votação nas 4 zonas. Eu adiantei que haveria sim segundo turno, cravei que haveria, como de fato 40 minutos depois se confirmou. Analisando o resultado final, 100%, nas 4 zonas, aonde tem a menor diferença, o Vladimir ganhou em todas, a sua chapa ganhou em todas. A menor diferença, já disse aqui, é na 98, 28,35 a 28,32. Diferença desprezível. A diferença, se a 7,6, que é o grosso de Guarulhos, e a 129, que pega uma parte de Guarulhos, se elas fossem cidades, Vladimir ganharia no primeiro turno. Ele teve 50,37 contra 25,39 de Caio. É lógico que é uma eleição com 11 candidatos, tem que se considerar isso também, mas analisando os dois que passaram ao segundo turno. E na 129 foi a maior diferença, 53,98 a 25,37. Eu já disse na análise, logo seguinte à eleição, que no meu entender, né, a definição dessa eleição talvez passe pela 75, que é a zona da Baixada, né, a famosa Baixada da Égua, da prosa de José Cândido Carvalho, maior escritor campista, né, maior prosista de Campos, da história de Campos. Ali a diferença foi 41,24 a 30,62, diferença de 10 pontos. Partindo do que houve no primeiro turno, como é que você acha que vai se desenrolar no segundo? Aloysio, o que a gente vê, claro que as pesquisas têm que ser respeitadas, né? Nós temos hoje o Ibope, o maior instituto do Brasil, colocando a gente com uma certa folga na disputa eleitoral, mas a pesquisa que eu acredito é a rua, você escutar as pessoas, você ouvir o que está acontecendo na rua. E o que a gente vê, sinceramente, principalmente, eu diria até na própria Baixada também, as ruas estão mostrando, e isso aí vai se comprovar no domingo. Claro que a eleição só acaba às 17 horas do domingo, mas a situação da nossa chapa já é uma situação, inclusive a gente fica preocupado com as pessoas, ficam, já ganhou. Não, cada voto é importante, o seu voto que está me ouvindo aqui é importante, nós precisamos do voto de cada um, mas hoje o que a gente vê, Aloysio, que as pessoas comparam, é quase que um plebiscito, onde as pessoas comparam os candidatos. Nós temos 2 candidatos colocados, nós temos 2 vice colocados, né? E as pessoas olham aonde que está a solução para o município, aonde que a gente pode realmente trazer solução para Campos. E a solução do Vladimir Frederico já está dada para as pessoas e elas estão acreditando nisso. O eleitor, a recepção que nós temos na campanha é uma coisa excepcional. Então, por mais que se faça pesquisa, e repito, é importante ouvir as pesquisas, devem ser divulgadas outras pesquisas, mas o que está mostrando na rua é que o eleitor já fez a opção pelo 55, pelo Vladimir e pelo Frederico. Opa, essa questão da campanha do Caio, Vladimir, o Frederico, tem apostado muito nesse segundo turno. É que está falando em pesquisa, eu estou acompanhando a saída de outra aqui e agora estava atualizando a página.
por isso demorei um pouquinho a abrir o som. Mas a campanha do Caio tem apostado muito no slogan Garotinho Nunca Mais, vinculando a rejeição que muitas pesquisas já apontaram ao ex-governador Garotinho, ao filho dele, que é candidato, inclusive, com o nome de urna, Vladimir Garotinho. Você que tem acompanhado o Vladimir nessas caminhadas, você acha que essa rejeição passou de pai para filho? Isso é perceptível nas ruas? Arnaldo, o Vladimir tem dito na campanha, inclusive em público, que ele honra o pai e a mãe, né? Ainda fala, vou repetir a frase dele aqui, abre aspas, sou cristão, vou honrar meu pai e minha mãe, fecha aspas. Mas ele tem uma personalidade própria muito forte. Vladimir, ele hoje, não só pelo conhecimento e preparo, mas ele tem uma independência, né, dos pais, ele sabe o caminho que tem que ser trilhado. E ainda diz mais, vamos olhar para o passado como referência para ver os erros e os acertos. Então, essa questão do ataque que vem sendo feito, inclusive em propaganda oficial do candidato Caio, a família do Garotinho, do Vladimir, a família Garotinho, as pessoas estão com rejeição a isso. As pessoas precisam de proposta. O campo precisa olhar para frente. Repito, olhar os erros do passado para não cometer e olhar para frente. O Vladimir, para quem conhece, quem sabe e está conhecendo o candidato, sabe que ele tem uma personalidade forte, própria, vai fazer o seu caminho, ele vai trilhar o caminho. Evidente que opiniões, conselhos podem ser escutados, devem ser escutados, mas o que vai ser feito é o Vladimir que vai determinar. Ele tem total capacidade hoje de montar uma equipe, profissionalmente falando de forma técnica, para fazer a melhor gestão para campos e para as pessoas. A gente falou aqui na abertura do programa, Frederico, analisando as pesquisas, Bob. Qual é a pesquisa nova que você está falando aí que saiu, Arnaldo? Não chegou a sair. Estou acompanhando a Paraná, que normalmente sai nessa hora. Ah, tá. Enfim, a gente estava falando no primeiro bloco, porque analisando a Paraná e o Ibope, né, que eu só discordo de você, acho que embora o Ibope esteja mais no imaginário popular, hoje o maior Instituto de Pesquisa do Brasil é o Datafolha. Isso, logicamente, é uma opinião, né, mas é a minha opinião. Infelizmente, o Datafolha fica mais em São Paulo, no Nacional não está aqui. Mas, assim, como eu disse para Arnaldo, na ressalva que Arnaldo fez, não é preciso pesquisa, basta conhecer história política. Desde 89, a primeira vez que Garotinho foi eleito governador, a Pedra, a 98, que hoje engloba também a antiga 99, sempre foi bastião de resistência ao garotismo. Sempre. Em todas as eleições municipais de Campos. Desde 1989. Todas. A única vez que... E Garotinho, sabedor disso, sempre teve um vice ou um cabeça de chapa da Pedra. Vou repetir. Ele se elege com Adilson Sarmé em 89. Depois vem Sérgio Mendes com Amaro Gimenez. Depois vem ele, Garotinho, com Arnaldo Viana. Depois o próprio Arnaldo Viana com Pudim, né, o cara da Pedra. Depois vem Rosinha com Chicão, que é o cara da Pedra. E na chapa de Vladimir, você é esse cara da Pedra, né? Vou repetir também, as duas únicas vezes que tentou se fazer chapa puro sangue de periferia, ele perdeu. Foram 2004 e 2006, que era Pudim Claudeci. Qual a sua importância? Tenta se despersonalizar, mas qual a sua importância política para tentar vencer essa resistência histórica que o garotismo tem na Pedra, na 98? Aloysio, eu diria que a maior importância minha é acreditar no Vladimir. Eu tenho dito para as pessoas da chamada Pedra, reuniões com médicos, com profissionais liberais, que
eu não entraria para ser vice, e essas pessoas confiam em mim, não só na pessoa do Frederico, mas do gestor Frederico, onde já pegou 2 usinas fechadas, pegou um hospital praticamente fechado, e colocamos como a maior cooperativa do interior do Estado, a maior maternidade do interior do Estado. Então, na confiança no profissional Frederico e na pessoa do Frederico, eu digo para essas pessoas, eu não entraria nessa se eu não confiasse no Vladimir. Confio na pessoa dele e na capacidade política dele de trazer para Campos o melhor. Então, a diferença, inclusive, que nós ganhamos no primeiro turno na Pedra também, está certo que com pouca diferença, essa diferença vai aumentar, é o que eu creio, que essas pessoas sabem que eu não entraria nessa chapa só para compor. Como você bem disse também, muitos vices entram para fazer uma composição política, um arranjo político. Não foi para isso que eu vim. Eu vim para ajudar o Vladimir a administrar a cidade. Campos precisa realmente dar uma guinada, repito, diminuir a ROI de dependência. Nós não podemos ficar, Luiz, dependendo de se o petróleo caiu de preço, se o dólar subiu, nós precisamos ter alternativas para a cidade. Se perdeu muito tempo só pensando em ROI, se vai ter pré-sal, se não vai ter. Nós temos, repito, 4.000 quilômetros quadrados de terra, temos águas abundantes, temos um solo maravilhoso. A agricultura nas cidades do interior, não só do Brasil, mas no mundo, a agricultura é que move a economia dessas cidades. No interior de São Paulo, por exemplo, que eu conheço bem, nós temos uma agricultura fortíssima. No interior do Paraná, de Minas Gerais, do Centro-Oeste, tem uma agricultura fortíssima. E por que essas cidades estão bem? Por que essas cidades hoje têm um IDH alto, né? Tem saúde boa, tem educação boa? Sai lá da base da agricultura. Inclusive os países, né? Vamos falar dos Estados Unidos, você falou agora há pouco da eleição. Os Estados Unidos é o maior produtor de milho, um país altamente industrializado, o maior produtor de milho, é o segundo maior de soja, o maior produtor de algodão, segundo maior produtor de laranja. Então nós temos, Campos precisa investir na agricultura. Nova Zelândia é um país considerado do primeiro mundo, que a base dela é industrial, agricultura, agropecuária. Exatamente, Luiz. Nós precisamos, e quando muita gente me questiona, Frederico, você é do segmento da cana-de-açúcar, você vai ajudar o segmento? Não, nós temos que pensar na agricultura como um todo. Nós temos aqui produção de frutas, nós temos produção de leite, de ovos. A UENF, por exemplo, tem um grupo, né, de professores, de pesquisadores no segmento agropecuário, que está tudo lá. A gente precisa fazer a chamada extensão rural, trazer esse conhecimento da universidade, aplicar na agricultura e pecuária, potencializar a comercialização, porque o que acontece também, Luiz, é que muitos produtores sabem produzir, eles conseguem produzir e na hora de vender seu produto cai na mão de atravessador. Cabe ao poder público municipal fomentar essa comercialização, fazer com que o produtor possa vender seu produto e ser valorizado. Vou dar um exemplo que o governo atual fez um programa chamado Tomatec, um programa da Embrapa, e os produtores fizeram uma produção bonita de tomate, é um tomate selecionado, de qualidade, e muitos deles não tiveram para quem vender. Foram ter que fazer polpa de tomate para guardar. Então, tem que se pensar, além da comercialização desse produto, pensar na qualidade desse produto. Eu repito, nós vamos fazer uma certificadora municipal. Por exemplo, em Petrolina, lá toda a fruta que sai de lá é uma fruta certificada e vende para o mundo todo. Nós temos o Porto do Açúcar do lado, que pode ser um corredor de escoamento para a nossa produção. Nós estamos próximos do mercado consumidor. Vou te dar um número. O estado do Rio produz apenas 1% dos ovos que produzem. Nós já temos na UENF também um programa de galinhas poedeiras excepcional. Repito, o que precisa é trazer esse conhecimento da academia para os produtores
ter uma empresa certificadora e ajudar na comercialização desses produtos. Aí Campos, e é importante, Luiz, destacar o seguinte: não pode fazer isso como um programa de governo, tem que ser um programa para o município, onde daqui a 4 anos, se o Vladimir for reeleito, que venha outro candidato, vai dar seguimento a esse programa. E é isso que nós vamos fazer. Só para voltar à questão política, Frederico, se fala, quer dizer, você falou que importa é a rua. Hoje em dia, as redes sociais, e com o isolamento ainda, né, que muitas pessoas fazem, por conta da pandemia da Covid, as redes sociais elas ganharam uma importância grande, não só para propagação de notícias, às vezes de fake news, de propaganda política, como também são uma fonte relevante para você saber como pensa determinado nicho, né? E realmente, pelos grupos de WhatsApp das classes média, média alta e alta de Campos, aparenta que o antigarotismo, que não estava tão forte no primeiro turno, ele se fortaleceu no segundo turno, sobretudo na 98. Deixa eu insistir. Qual a sua percepção sobre isso e o que vocês pretendem, se isso é verdade, para tentar conter? Aloysio, na verdade, aí o que você está colocando é quase como se fosse um plebiscito, né? Para muita gente é. Sim, então, mas a questão do Vladimir, que eu já falei, né? A personalidade dele como pessoa, ele tem essa característica de ser uma pessoa forte, onde não vai se deixar influenciar por coisas ruins e só por coisas boas. Mas, por outro lado, a opção que nós temos, né? Vamos supor que eu não fosse candidato, fosse um eleitor que a gente estivesse discutindo política, infelizmente a opção que a gente tem não é boa. O outro candidato não tem experiência de vida pública nenhuma, nunca trabalhou em termos de uma empresa, ou foi empregado, ou foi patrão. A gente vê a equipe que acompanha o outro candidato, a opção não é boa. Repito, falo aqui como eleitor. Se não fosse candidato a vice-prefeito com Vladimir, eu votaria nele, numa escolha. Anular voto, votar em branco, jamais. Deixar de votar, jamais. Eu escolheria pela capacidade, pelo preparo que os candidatos têm hoje, de votar no Vladimir. Mesmo que eu tivesse alguma restrição, que não tem, a família Garotinho. Mesmo que tivesse, a minha escolha seria pelo Vladimir, e a gente não pode colocar isso, eu não gosto do político tal. Você tem que olhar quem é a pessoa que vai estar lá. Quem vai estar lá é o Vladimir, é o deputado federal eleito, a pessoa que trouxe emendas para a nossa cidade, que trouxe recursos, que tem o apoio do governador do estado, que tem apoio de 2 senadores, que tem uma bancada do partido dele enorme que está apoiando ele, que tem 15 deputados federais, que tem o apoio de diversos prefeitos em volta de Campos. Então, a opção, nós temos que olhar, deixar um pouquinho o passado, quebrar um pouquinho o retrovisor. Falo para aquelas pessoas que têm resistência à família Garotinho e olhar para o candidato. Luiz, esse dia eu postei na rede social minha e eu deixo um questionamento aqui para os amigos de casa. Alguém sabe quem foi o pai de Hitler? Alguém sabe quem foi o pai ou a mãe de Gandhi? Eles foram o que eles são. Eles foram o que eles fizeram. Eu estou botando 2 pessoas aqui, Hitler e Gandhi, como, né, a paz e a guerra. Quem foram os pais deles? Quem foram os filhos deles? Nós somos o que somos. Nós somos aquilo que fazemos. E por isso que eu estou com o Vladimir, porque eu acredito nele. Eu acredito na pessoa. O Vladimir é um cara bom, um coração enorme, um cara que se emociona com as pessoas, um cara de peito aberto, e que saiu de uma situação confortável como deputado federal, seria reeleito daqui a 2 anos, provavelmente com 3, 4 vezes mais votos que ele teve. Ele saiu da zona de conforto para vir para a nossa cidade. Ele poderia ficar lá em Brasília como deputado federal, ser reeleito, mais na frente até buscar um Senado,
Mas não, ele veio para o campo de guerra. O campo hoje está um caos. Isso não vai ser fácil, administração pública. Não vai ser fácil. Então, só por isso, por ele sair dessa zona de conforto, também as pessoas já têm que olhar. Infelizmente, o outro candidato, Luísa, vem a Campos de 2 em 2 anos para pedir voto. Nós temos hoje um Vladimir ativo, que mora em Campos, cria seus filhos aqui, tem vida, ele conhece o problema da cidade, ele anda todo o município, conhece cada cantinho, cada dificuldade das pessoas, o que as pessoas precisam fazer. Eu gostaria também, Luiz, de destacar o seguinte: nessa minha andança política, agora fazendo a política, eu conheci cada cantinho dessa cidade. Quando a gente vê, e aí eu me dirijo aqui especialmente aos eleitores da Pedra, quando a gente vê, porque a Rosinha fez um governo populista, né? Se populista for fazer o que eu via, Luiz, levar saneamento básico, levar posto de saúde, levar escola, levar creche, levar asfalto, levar luz a uma periferia pobre, nós aqui da Pedra não podemos deixar isso à margem. Nós temos que criar alternativa econômica para o município, mas não podemos deixar hoje 135 mil campistas que estão abaixo da linha da pobreza esquecidos. Porque eu sou da Pedra, eu sou contra o garotinho, os garotinhos. E essas pessoas que estão passando fome? E essas pessoas que estão sem saúde, que estão sem escola, nós vamos deixar eles à margem da nossa sociedade? Não, amigos. Nós temos que encontrar um equilíbrio. Por isso que eu digo, a chapa Vladimir Frederico é a chapa do equilíbrio, onde nós vamos estar atendendo essas pessoas que precisam e vamos estar trazendo progresso para a nossa região com desenvolvimento sustentável. É isso, essa união do popular, de olhar essas pessoas que precisam. Repito, nós não podemos abandonar essas pessoas. Não adianta fazer, Luiz, aqui um belo programa para gerar emprego, ter a cidade asfaltada, sem buraco, arborizada, enquanto tem gente passando fome. E essas pessoas não querem esmola, elas querem emprego, elas querem dignidade, poder sair de casa, trabalhar, ganhar seu pão honestamente e levar para sua família. Repito, nós temos hoje 135 mil pessoas abaixo da linha da pobreza numa cidade como Campos do Goytacazes, uma cidade rica de um povo pobre. Nós temos que quebrar isso e nós vamos quebrar se Deus quiser. Frederico, voltando a essa questão política, continuando nessa questão política que o Aloysio voltou, a gente discutiu muito a questão do PSL da vice Gilmara, porque teve aquela questão no pedido também que poderia ficar de fora por causa de questões administrativas, teve mudança do nome do PSL. Quanto ao vice de Vladimir, que é você, não teve tanto essa questão, tem só essa pendência que está para ser julgada no TSE. Contudo, o seu partido, o MDB, não caminhou com vocês no primeiro turno. Como que foi? Como se deu esse processo? Tem alguma cisão com a direção do MDB? É certo que agora o Silvinho, que foi eleito pelo partido, anunciou apoio ao Vladimir. Mas o que aconteceu no primeiro turno do partido do candidato a vice-prefeito caminhar com outro candidato a prefeito, que no caso foi o Bruno Calil? Na verdade, o partido liberou os candidatos a vereadores, né? O que houve foi uma liberação dos candidatos. Nós tivemos, sim, por exemplo, o segundo candidato mais votado a vereador do MDB, que é o pastor Isaías, ele caminhou conosco. Nós tivemos diversos candidatos a vereadores do MDB que caminhou com o Vladimir. Outros optaram para caminhar com o candidato Bruno Calil, que foi derrotado nas urnas, e agora estão conosco. Então, o que foi acordado entre o MDB regional, estadual, foi a liberação dos vereadores para caminhar com os candidatos que eles quisessem, que isso é perfeitamente normal. Vou fazer, acho que a última pergunta pelo tempo, e peço a você, Frederico, vai ter que acabar 9h33, vai tentar ser sucinto na resposta. Eu fiz a pergunta a Gilmara ontem. Você teve, desde que houve o racha entre Garotinho e Arnaldo, vieram do mesmo grupo, Arnaldo foi, repito, candidato a vice do Garotinho, e aí Garotinho sai para governo, o Estado se elege, Arnaldo se candidata, prefeito se elege, né? Ele foi eleito como vice, e aí a ruptura.
De lá para cá, esses grupos que hoje fazem o segundo turno de Campos se encontraram nas urnas municipais para prefeito 4 vezes. Né? 2004, um campista e Pudim venceu Arnaldo. 2006, Mocaiber e Pudim venceu Arnaldo. 2008, Rosinha e Arnaldo venceu Garotinho. 2012, Rosinha e Arnaldo venceu Garotinho. Está 2-2. Historicamente, o placar está 2-2. Como desempatar e como você acha que vai ser desempatado esse placar no domingo? E por quê? Luiz, esse placar vai ser desempatado pela melhor opção de governo, pelas melhores propostas e capacitação das pessoas que estão conosco. O nosso programa de governo, que eu repito, é um programa para o município, tanto é que está sendo até copiado pelo outro candidato, nós estudamos a cidade durante 100 dias, com mais de 100 pessoas, inclusive pessoas da Academia de Campos, né, das universidades, onde nós estudamos os problemas da cidade. E mostrou-se que tem solução. No próprio segmento da saúde, o Vladimir se surpreendeu no momento que eu falei, eu não estou preocupado com a saúde de Campos, porque ela tem jeito. Aí ele, mas como, Frederico? Eu falei, olha, tem dinheiro, não falta dinheiro para a saúde, nós temos pessoas capacitadas, que inclusive nem precisa trazer ninguém de fora, nós temos técnicos, pessoas competentes que conhecem a saúde pública de Campos, basta fazer um direcionamento e fazer com que esse dinheiro que hoje se gasta na saúde seja aplicado de forma correta. Então, esta opção, esse desempate que você falou, vai ser dado não por uma disputa de famílias, mas por uma disputa de quem está mais preparado. Qual a chapa que está mais preparada para governar durante 4 anos a nossa cidade. Então, quando a gente vai votar, nós temos que pensar não em grupo político, político A, família A, família B. Nós temos que pensar nos candidatos que estão preparados ou que não estão preparados. Essa é a questão que eu acredito que as pessoas já fizeram essa opção e que nós vamos resolver o problema da cidade de Campos com pessoas competentes como Vladimir e Frederico Paes à frente do governo. Tem ainda 1 minuto e meio. Vou pedir então, Aloysio e Arnaldo, para que o doutor Frederico faça aí as suas considerações finais. Doutor, por gentileza. Eu queria muito agradecer ao Grupo Folha da Manhã, não só pelo espaço que está abrindo para os vice-candidatos, a vice ontem deu uma entrevista, eu estou aqui hoje. Isso é importante para o eleitor conhecer, né, quem é o candidato, quem é o vice, quem vai poder estar junto com o candidato, ajudando o Vladimir. Agradecer a você, Arnaldo, a Cláudio, a Aloysio, e também, que eu falei no início do programa, agradecer ao Grupo Folha da Manhã, que mostrou, fez um raio-x, e eu falei lá atrás, numa entrevista que eu dei, a Folha da Manhã deixou um legado para o futuro prefeito de Campos. Basta ler as matérias, foram dezenas, onde se ouviu academia, empresários, conhecedores dos nossos problemas da cidade, e ali foram apontados que Campos tem jeito. Campos tem jeito. Está escrito, basta ver o que a Folha fez. Então, eu gostaria muito de pedir o voto de quem está escutando a gente. Acredite, nossa cidade tem jeito. Nós acreditamos nisso, por isso que nós entramos junto com o Vladimir. O 55 é a melhor opção para Campos. Vladimir e Frederico Paes vai trazer para você dias melhores. Nós temos que devolver a esperança às nossas pessoas. Nós temos que devolver a autoestima, ter o orgulho de ser campista. É isso que eu quero. Hoje nós temos dificuldade no hospital por falta de pagamento da prefeitura, mas os funcionários têm orgulho de trabalhar lá. Os nossos funcionários da Coag, com todas as dificuldades que nós sofremos, têm orgulho de trabalhar lá. E bate no peito, eu sou funcionário da Coag, eu sou funcionário do hospital. É isso que a gente quer trazer. O cara bater no peito e falar, eu sou campista, e tenho orgulho de ser campista. E a gente precisa trazer isso para o nosso povo, e aí eu peço seu voto no 55. Muito obrigado, doutor.
Aloysio, muito obrigado. Arnaldo Neto também, muito obrigado. Fechamos assim 30, pelas minhas contas aqui, 36 horas de entrevistas aqui no rádio, no nosso streaming, também no podcast, repetidos aí na Plena TV, e mais 11 entrevistas no jornal Folha da Manhã. O que a gente... 34 pessoas. Não, digo dos candidatos. Ah, tá, porque você está falando do painel. Dos painéis. Não, sim. Perdão. Esse foi com 34. Foram 11 painéis também. Coincidência. Acabou acertando. E 11 candidatos, com mais as 36 horas aqui de podcast, tudo cumprindo aí, evidentemente, o tratamento de equidade para todos. E a gente espera, com isso, ter contribuído de alguma forma para que as pessoas possam, né, tomar a sua decisão, para que pudessem tomar no primeiro turno e que possam tomar agora no segundo turno. Agradecer a presença de Frederico, agradecer a presença de Gilmara. Eu acho que é importante para o eleitor, para o cidadão, conhecer na integralidade a chapa. E como eu falei aqui no início, o papel do vice é muito importante, né? Você tem vários exemplos disso. Eu acho que jornalismo, como a própria vida pessoal e a administração pública, sobretudo, é um trabalho coletivo, não existe o eu sozinho. O personalismo da nossa política é um dos grandes males da nossa política, né? Essa tradição caudilesca que a América do Sul, infelizmente, tem, né? E agradeço ao Frederico pela presença e desejar que o eleitor busque informações, saia dessa polarização de torcida de Fla-Flu, busque informações das duas candidaturas, os cabeças de chapa, os vice, os grupos que os apoiam, as equipes, né, pessoas que já estão próximas de um e de outro, e que tome a sua decisão soberana na urna no domingo. Obrigado, Frederico. Obrigado, bom dia. Arnaldo Neto, muito obrigado também. E logo mais, né, também para confirmar, estaremos com o debate entre os candidatos, né, que vão concorrer aí ao pleito no próximo domingo, a partir das 20 horas, ao vivo aqui pela Folha FM, pelo nosso streaming, também no Face, pelo YouTube, pelo Instagram e, claro, evidente, pela Plena TV e pelo portal folha1.com.br. Arnaldo. Isso, obrigado, Frederico. Obrigado a todos os ouvintes e já convidar nossos ouvintes e telespectadores, né, para acompanhar mais tarde esse debate. Como a Luiz colocou, é mais uma forma que o Grupo Folha tem de apresentar ao eleitor as propostas dos candidatos a prefeito de Campos para contribuir com a melhor escolha, né? Realmente a vontade da urna é soberana no domingo, mas se realmente temos aí esses eleitores indecisos, como apontou a pesquisa do Ibope, e também para conhecer melhor as propostas daqueles que já estão convictos com o seu candidato, o debate é uma excelente oportunidade. Então a gente convida todos para estar acompanhando hoje a partir das 20 horas e também, né, já que a gente está falando aí sobre essa questão de abrir espaço para os candidatos, no domingo, a edição da Folha da Manhã de domingo traz mais duas entrevistas, uma com o candidato Caio, outra com o candidato Vladimir, trazendo aí suas propostas para poder colaborar também mais uma vez com essa decisão do eleitor. Acho que é extremamente importante abrir esses espaços, sobretudo numa campanha atípica como foi essa devido à pandemia da Covid-19. Só para completar, Ricardo André Vasconcelos, jornalista, servidor federal, vai ser entrevistado aqui do Folha no Ar de amanhã, fechando essa semana, o último Folha no Ar antes da eleição. E em relação ao debate, eu concordo com o Arnaldo. Eu acho que esses 11% de indecisos que o Ibope pegou, né, na espontânea, eu acho que vão se definir com os debates. E dizer uma coisa, o debate do Grupo Folha é tão importante que não deve cometer o risco da personalização. Por isso mesmo que prevalece o coletivo. Quem está à frente do debate na organização são Arnaldo Neto, são Cláudio Nogueira. Eu estou na retaguarda porque
pior pecado que você pode cometer é achar que o palco do debate é mais importante que o debate em si, né? É um pecado ruim. Parabéns. Doutor, obrigado mais uma vez. Gente, bom dia para vocês. Logo, é claro, sigam ouvindo aqui a Folha FM e logo mais às 20 horas ao vivo, eu repito, aqui pela Folha e Plena TV e pelo portal folha1.com.br. São 9 horas e 39 minutos. Folha no Ar, primeira edição amanhã às 7h15, como a Luiz já anunciou, e tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.